Olá, tudo bem, alunos e alunas do segundo ano? Eu sou o professor Rafael e estamos aqui para uma aula de história, na qual eu vou contar um pouco sobre o dinheiro, a história do dinheiro. E eu não estou sozinho aqui no estúdio, hoje eu estou com a minha professora, parceira, colega de trabalho, professora Joyce. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo bom? Olá, galerinha do segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula de história, aulas que ficam gravadas no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Muito bem, adorei. E agora vamos partir para a nossa aula, né, Pro Joyce? Quero também aproveitar e dar as boas-vindas para o Andrei, que está aí com a gente nas Libras. Olá, Andrei. E vamos seguir, né? Então, o tema da nossa aula hoje é dinheiro. Qual a habilidade que a gente vai trabalhar, Pro? EF02HI03, selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudanças, pertencimento e memória, respeitando e valorizando os diferentes modos de vida. Muito bem. Então, o material é elaborado pela professora Karen, a gente leu aqui. E qual que vai ser o nosso objeto do conhecimento? A noção do eu e do outro, comunidade, convivências e interações entre pessoas, unidade temática, a comunidade e seus registros. Isso mesmo. Obrigado, Pro. A gente tem como objetivos nessa aula, então, identificar formas de trocas de produtos para a sobrevivência, reconhecer moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro e também identificar as mudanças das moedas historicamente, né? Então, ao longo do tempo, como que as moedas foram se transformando, de que forma que se deu a história do dinheiro aqui no nosso país, né? E falando sobre dinheiro, professora, o que a gente pode, assim, levantar como argumentos interessantes que a gente pode debater sobre o dinheiro, assim, como para que a gente usa o dinheiro, como que as pessoas compravam, como que você acha que as pessoas faziam essa troca antigamente? Então, antigamente, assim, pelo que eu já estudei, o dinheiro não tinha um papel, um material chamado de dinheiro. Isso. Realmente era por meio de trocas, igual você falou. Então, eu via o valor do meu serviço ou do meu produto e fazia uma troca com quem precisava ou quem queria adquirir. Então, havia muito essa história de... eu tenho duas galinhas e vamos trocar aí por um saco de feijão. Aí rolava um escambo, isso mesmo. Exatamente, muito bem. Então, agora nesse começo de aula, é muito importante você levantar essa conversa, né, estabelecer esse diálogo com os alunos e para vocês irem levantando, né, as hipóteses sobre a história do dinheiro. E aqui, como a professora Joyce falou, a gente trabalha, né, a gente ainda tem essa prática, ainda existe essa prática do escambo, que é a troca, né? Quando a gente não tem dinheiro para trocar pela mercadoria que a gente tem, a gente faz essa troca por meio do escambo, né? Então, quando não existia o dinheiro para suprir as necessidades, o homem passou a trocar mercadorias. Então, essa troca ainda não era feita por meio, né, do dinheiro, da utilização do dinheiro. E aí, a gente tem também outras informações aqui a respeito desta forma de troca, né, dessa moeda de troca, né? Antigamente, o gado e o sal eram mercadorias muito valiosas. Então, para as pessoas terem acesso a essas duas mercadorias, eles trocavam via escambo, né? E foi a partir desta troca que surgiu a palavra salário, né? Vem de sal, que é o salário que a gente conhece, que é a troca pelo nosso trabalho feito ao longo do mês, né? Então, a gente recebe uma quantia em dinheiro por conta do nosso suor cravado, né, professora, diariamente. Então, disso surgiu a palavra salário, tá? E aqui nós temos também um pouquinho sobre a história das moedas, né? As primeiras moedas surgiram na Lídia, que é a atual Turquia, no século 6, 7 a.C., e geralmente eram produzidas em metal. E aí, por conta do peso das moedas, surgiu a necessidade das pessoas guardarem o seu dinheiro, né?
Então, até então, eles não tinham um lugar, né, disponível para guardar o seu dinheiro. Geralmente, certamente, professora, antigamente o pessoal guardava o dinheiro embaixo do colchão, né? Só que aí, com o tempo, embaixo do colchão foi ficando um espaço um pouco insuficiente. E aí criaram os bancos, né? Que surgiram a partir da necessidade de guardar as moedas em segurança. E em todo o país há uma forma de nomear e produzir dinheiro. Isso é o sistema monetário, né? Que é, inclusive, muito presente no nosso conteúdo desenvolvido em matemática, por exemplo, né? Que a gente trabalha bastante o sistema monetário. Mas ainda falando um pouquinho sobre os bancos, a história do dinheiro, ela se modifica muito, se modificou muito, né? Ao longo do tempo. E hoje os bancos passaram por diversas transformações, né? Hoje, se você não pode pagar determinada coisa com dinheiro, você tem inúmeras outras opções para poder pagar pela mercadoria ou pelo serviço que você está adquirindo, né? E aí eu vou deixar um pouquinho para vocês conversarem sobre isso lá na proposta de atividade que eu vou dar, que eu vou passar as orientações e dar as informações para vocês no final dessa aula, tá bom? E em seguida, nós tivemos também o surgimento das cédulas, né? Que, como as moedas eram pesadas, né, e as pessoas as guardavam no banco, e como garantia, havia um recibo. Esse recibo, ao longo do tempo, passou a ser uma das formas de pagamento, né? Das pessoas receberem o seu pagamento em troca da sua mercadoria ou do seu serviço. E aí, com o tempo, este recibo passou a ser utilizado como cédulas, né? Eles deram origem, deram lugar ao uso das cédulas. E assim como todas as moedas, não só daqui do Brasil, aqui as moedas passam por transformações, né? Diversas moedas, e ao longo do tempo nós tivemos também o surgimento das cédulas, e elas também se mudam com o tempo, né? Por exemplo, há alguns anos, poucos anos, a gente não vai revelar a idade, mas há poucos anos a gente via em circulação a nota de R$1, né, Pro? Isso. Que hoje não existe mais. Hoje ela já foi substituída pela nota de R$2, né? Assim como também surgiu agora a nota de R$200. Isso para facilitar a troca entre as pessoas, facilitar o dinheiro, né, o troco entre as pessoas, né? E aí surgiram, no lugar destes recibos, as cédulas que hoje nós lidamos diariamente, tá bom? E outro ponto importante também, aqui nós trouxemos algumas moedas brasileiras, né? Vocês, moedas bem antigas e moedas bem atuais. É importante, né, falar que com a mudança do governo, né? Exatamente, sim. Império, que o Brasil já foi um império, depois que se tornou uma república, e assim foi mudando os governantes. Também, muitas vezes, ocorreram mudanças na parte monetária. Então, mudanças não só do estilo da moeda, do nome do sistema monetário, como também no valor empregado, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia nós trabalhamos aí com décimos, né, das moedas, R$1, R$2, até chegar na casa dos 100 e dos 1.000, mas houve um tempo que tinha R$1.000, por exemplo, que se convertêssemos hoje, não seria R$1.000, entendeu? Então é legal as crianças também conversarem sobre isso com pessoas mais antigas que viveram aí nessa época com outras moedas aqui no Brasil. Exatamente. E tem um detalhe também, Pro, do quanto as moedas foram se desvalorizando ao longo do tempo, né? E por conta dessa desvalorização foram surgindo outras moedas. Olha que bom, o oráculo está focalizando aí para vocês verem de mais pertinho essas cédulas, né? E um detalhe interessante que eu tenho aqui como curiosidade é que, por exemplo, com a desvalorização dessas moedas no decorrer do tempo, caso se mantivesse
a mesma moeda poderiam ser necessários milhões de cruzeiros para a gente comprar uma simples garrafa d'água. Sim, já pensou? Isso mesmo. Que dificuldade? Isso. Né? E aqui nós temos também uma lista das outras moedas que passaram, né, que a gente teve aqui no Brasil. Começamos lá atrás com os réis, e depois a gente teve o cruzeiro, depois passamos pelo cruzeiro novo, chegando até o cruzado, e depois o cruzado novo também, o cruzeiro, cruzeiro real, até a gente chegar no real, em 1994. Ok. Né? Exatamente. Então, muito legal. Nós temos aqui uma proposta de atividade. Você pode ler para a gente, por favor, Pro? Sim. O escambo era praticado no início da civilização. Depois surgiram as moedas e cédulas, como vimos nesta aula. Mas, atualmente, existem outras formas de pagamento. Quais são elas? Isso mesmo. A imagem já está dando uma dica, hein? Mas, olha, com as mudanças tecnológicas, além dessas, tem muitas outras que vocês podem conversar aí. Eu tenho certeza que eles já devem ter visto os adultos praticando várias formas de pagamento, não só essa da imagem, hein, professor? Exatamente. E temos também como proposta, a professora Joyce bem disse, que é a prática, né, desses pagamentos. A gente tem como proposta para vocês também recriarem essas situações na escola, igual nas aulas de matemática a gente incentiva os alunos a trabalharem no mercadinho, né? E aí, né, como atividade extra desta aula, vocês podem simular também a troca via escambo, né? O professor pode pegar umas imagens e de produtos que vocês podem trocar via escambo e vocês vão recriando essas situações, Isso né, mesmo. como prática. Por exemplo, professor, se eu tivesse uma galinha para te vender, você acha que você poderia trocar pelo que iria me atrair? Eu estou vendendo uma galinha para você. E aí? Qual objeto? Um objeto? Um objeto, um alimento que a gente poderia trocar. Pode ser sal. Sal. Que valia bem, né? Isso, verdade. Antes. Que galinha valiosa, hein? Galinha Ou também valiosa. um saco de café. Também. Olha só, legal. Um saco de café também. Só pra gente, antes da gente finalizar, tem mais orientações aqui para atividade, então você pode ler a história que está disponível aí no Currículo em Ação, converse com seus colegas e juntos encontrem outras formas de pagamento que são usadas atualmente quando não se possui cédulas em mãos. E lembre-se do que, teacher? Que a tecnologia auxilia em algumas dessas formas de pagamento. Exatamente. Então fica como dica aí para vocês realizarem a atividade na escola, tá bom? Então hoje, o que nós aprendemos? Diferentes formas de pagamento. Isso, diferentes formas de pagamento. Aqui nós temos o slide com os materiais dessa aula. Vou pedir a sua gentileza de compartilhar com a gente o que você achou desta aula. Você pode acessar o formulário pelo QR Code que está aí na tela ou pelo link também. E lembrando que todos esses materiais vão estar disponíveis para vocês no repositório, tanto o vídeo desta aula que você pode pausar, ver de novo, ver outra vez que você achar necessário, né? E também o roteiro do professor que traz outras informações que complementam esse material, tá certo? Professora Obrigada. Joyce, muito obrigado pela parceria de sempre. Eu agradeço você e tchau, tchau. Tchau, tchau.